Olá, meus queridos, tudo bem? Boa noite. Vamos falar hoje de LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, parte 12 da disciplina de Segurança do Trabalho 2. Bem, antes de iniciar, eu gostaria de fazer algumas observações, né? Primeiro, o LTCAT, ele tem uma relação muito forte com o PPP. Lembra que nós falamos na última aula do PPP? Então, o LTCAT ele veio bem antes do PPP, né? É um documento que na realidade é um estudo realizado, né, até hoje nas empresas, nas organizações, que já existia muito antes do PPP começar a vigorar, mas que ele tem informações importantíssimas que servem de base para o PPP, assim como outros programas que a gente vai comentar nessa videoaula, tá bom? Bem, aqui é o artigo 153, né? Deverá ser exigida a apresentação do LTCAT para os períodos de atividade exercida sob condições especiais. O que são essas condições especiais? Eu comentei lá no PPP, na videoaula anterior, né, da semana passada, que são considerados, né, para a aposentadoria especial, né, são aqueles agentes nocivos à saúde do trabalhador. Então, se o agente ele causa um dano à saúde do trabalhador, ele terá direito à aposentadoria especial, né, que é de 15, 20, né, e dependendo 25 anos, dependendo de quanto, dependendo do agente, né, claro, que causou algum dano à saúde dele, desencadeou alguma doença, né? Então, assim, no geral, os agentes nocivos, eles vão desencadear, né, algum tipo de doença, mas são doenças ocupacionais, tá? Não vamos confundir com as doenças comuns, como, sei lá, diabetes, né, problemas cardíacos. Isso aí não entra na questão ocupacional. Estamos falando de doenças ocupacionais, aquelas doenças que o trabalhador ele adquire no ambiente da empresa, no local de trabalho dele, no posto de trabalho dele, certo? Bem, vamos dar continuidade. Bem, parágrafo único, né? A exigência da apresentação do LTCAT prevista no caput será dispensada a partir de 1/7 de 2003. Então, assim, isso aqui é uma observação que, na realidade, até 2003 era apresentado o LTCAT. A partir dessa data, entrou em vigor o PPP, tá? Que é uma legislação previdenciária, 8.213, de 91, né? A criação essa lei, ela já existe desde 91. Então, o PPP ele veio a partir desse período de 2003. Então, ao invés de apresentar o LTCAT, o colaborador tem um documento, um formulário individual, que tem todos os históricos profissionais dele lá, que ele tem que receber no momento que ele é desligado da empresa para apresentar lá no INSS, por exemplo, tá? Porque ele vai requerer lá a aposentadoria especial dele. Então, hoje já existe o PPP. Antes, era apenas apresentado o LTCAT. Professora, mas deixou de ser utilizado? Não, o LTCAT continua sendo realizado por engenheiros de segurança ou médicos do trabalho, né? Médicos, tá? E o PPP também continua vigorando, né? Vocês até tiveram a oportunidade de ver, meio físico, através do portal do INSS, você consegue baixar o formulário, depois preencher ele de forma manuscrita, né, ou no computador. Cada empresa vê a necessidade como é que quer fazer o preenchimento, tá? Então, esses documentos, eles devem estar aí à disposição, né, da fiscalização, por exemplo, entendeu? O artigo 155 estabelece que os laudos técnicos emitidos a partir de 29 de abril de 95, eles devem constar vários elementos: dados da empresa, setor de trabalho, é onde o trabalhador está
está alocado ali, descrição dos locais e serviços realizados em cada setor. Se esse trabalhador trabalha numa linha de produção, ele trabalha só naquela esteira, ou ele trabalha em outro setor, sei lá, ele trabalha de manhã na esteira, ou trabalha em outro setor pela parte da tarde, por exemplo, tá? Com a pormenorização do ambiente de trabalho e das funções dele, passo a passo, desenvolvidas pelo segurado. Então, quando vai se elaborar um LTCAT, que isso não é competência do técnico de segurança, como eu falei, mas da engenharia de segurança e dos médicos, ele tem que estar dentro desses critérios. Olha aqui a outra situação: condições ambientais do local. Quais são essas condições? Esse ambiente é quente, como é que ele é? Então tem que fazer a avaliação de calor. Tem ruído, né? A gente não sabe qual é o nível que esse ruído tem, né? Então, a intensidade desse ruído, será se é danosa, sim ou não? Tem que fazer a avaliação de ruído. Então, essas são as condições ambientais, tá? Registros de agentes nocivos, concentração e intensidade. Então, assim, essas condições ambientais pode ser avaliação qualitativa e vai entrar no próximo tópico a questão da concentração, intensidade. Então, vai ter os valores, os resultados que vai ser gerado em função da utilização dos equipamentos de ruído e de calor, certo? Em se tratando de agentes químicos, deve ser informado o nome da substância ativa, a substância que o trabalhador utiliza, que ele manuseia, que ele está inalando ali durante toda a jornada de trabalho dele, tem que ser declarada no LTCAT, tá? Não sendo aceitas citações de nomes comerciais, então o nome tem que ser científico. É o nome de origem daquela substância, tá? Não é simplesmente pegar, por exemplo, uma ficha PQ e colocar o nome que está lá, descrito lá na parte de cima, não. Que no cabeçalho tem o nome de um tiner, por exemplo. Não, tem que buscar o nome de origem dele, tá? Podendo ser anexada, né, a respectiva ficha toxicológica. Outro ponto na questão do LTCAT: se a utilização do EPC-EPI reduzir a nocividade do agente nocivo de modo a atenuar ou neutralizar os efeitos em relação aos limites de tolerância legais estabelecidos, tá? Se a empresa, por alguma situação, ela tem que declarar que faz o fornecimento lá do EPI e do EPC para o colaborador, isso tem que ter documentos e registros que a gente vai ver. Outra situação: as especificações a respeito do EPC e do EPI utilizados, listando os certificados de aprovação, todos eles têm que ter o CA, né, dentro do prazo de validade, de acordo com o risco. Cada EPI tem que ser fornecido ao trabalhador de acordo com o risco que ele está exposto. Se ele está no ambiente ruidoso, ele vai utilizar um protetor auricular, um abafador? Não sei, depende. A periodicidade de troca também e o controle de fornecimento aos trabalhadores. O trabalhador, você técnico de segurança, tem que fazer o registro desse EPI. Forneceu uma máscara, ele tem que assinar. Forneceu uma luva, o colaborador tem que assinar numa ficha, num controle. Depende de cada empresa, tem um nome diferente. Mas o objetivo é um só: registrar. A perícia médica poderá exigir a apresentação do monitoramento biológico do segurado quando houver dúvida quanto à real eficiência da proteção individual do trabalhador. Quando a gente fala de agente biológico, não tem como quantificar. Você não vai conseguir, vamos imaginar, visualizar ali um vírus, uma bactéria, certo? Mas essa parte de avaliação contra o agente biológico, ela é qualificável. Então, se você é um profissional da área da saúde, trabalha ali nas enfermarias, né? Vai interagir com essas áreas de, sei lá, trabalha em um hospital, uma UBS, você basta apenas ser feito um estudo onde identifique que a sua função está relacionada diretamente a esse contato com esse agente, automaticamente nem precisa, claro que vai ter que elaborar um documento completo, mas automaticamente já pode ser caracterizado ali que você de fato tem ali um risco adicional à sua vida, à sua saúde, certo? Na conclusão do LTCAT, o médico do trabalho ou engenheiro responsável pela elaboração do laudo técnico deve conter informações clara e objetiva a respeito dos agentes nocivos referente à potencialidade de causar prejuízo à saúde e à integridade desse trabalhador. Outro ponto importante, esses dois artigos aqui eu resolvi destacar, depois quem tiver interesse de buscar CLT para se aprofundar um pouco mais,
O 158, a simples informação da existência do EPI e EPC por si só não descaracteriza o enquadramento da atividade. No caso de indicação de uso de EPI, deve ser analisada a efetiva utilização durante toda a jornada de trabalho. Então, veja que não basta só fornecer o EPI, ele tem que assinar? Sim. Tem que ser treinado? Sim. Mas tem que ser monitorado, esse trabalhador, tá? Porque a gente sabe que o trabalhador ele pode tirar o EPI. No momento que ele está naquele setor, naquela área que não tem técnico de segurança próximo, ou que não tem uma liderança ali observando ele, ele pá, tira o EPI. Ah, professora, mas eu tenho que ser vigilante? Sim, você vai ter que. Você, profissional de segurança, tem que estar todo tempo vigiando esse colaborador ali. Sim, você não vai ficar lá o dia todo, é claro, né? Você vai sair, você vai voltar. É importante fiscalizar essa atividade. É importante você, enquanto profissional de segurança, fiscalizar o uso desse EPI. Você faz parte das suas atribuições, tá? Tá. Durante a jornada de trabalho, bem como analisadas as condições de conservação, higiene. Então, assim, o colaborador ele tem que ter um cuidado com esse EPI, manter a higienização. A higienização é ele que faz? Beleza, então tem que cobrar do colaborador, tá? Em alguns casos, eu já até comentei isso, algumas empresas, como empresas que trabalham com essa parte de medicamentos, elas fazem a higienização lá mesmo, eles mesmos pegam todo o EPI, né, o macacão, se for macacão, a vestimenta do colaborador e manda para fazer a higienização, manda para a lavanderia. Muitas das vezes isso é um critério deles. Algumas empresas fazem isso. Pode, tá na lei isso daí. Mas às vezes não, na maioria dos casos o trabalhador é que faz aí a higienização, lava em casa, né, os EPIs e o fardamento. Artigo 162. A empresa que não mantiver o LTCAT atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho e seus trabalhadores ou emitir documento em desacordo estará sujeito a penalidade. Veja bem, está aqui as penalidades no artigo 133. Documento tem que ter, esse no caso do LTCAT, ele tem um critério para ser desenvolvido, essas informações têm que estar lá. Acontece que muita gente que se forma, não digo técnicos, porque os técnicos não podem assinar, mas engenheiros recém-formados que não conhecem quase nada desses documentos acaba fazendo de forma aleatória e ele vai se prejudicar, certo? Com relação ao LTCAT, bem, aqui eu coloquei o PPRA, é um programa muito antigo, muito utilizado, muito comum nas empresas que também são base de informação LTCAT. Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional, PCMSO, notas fiscais de aquisição pela empresa e recibo de fornecimento de EPI ao trabalhador, também são documentos que tem que ter registro, como eu falei anteriormente, os comprovantes de treinamento, utilização e fornecimento de EPI pela empresa. Lembra que eu falei? Colaborador, ele recebeu o EPI, ele tem que ser treinado. Não adianta, mas não sabe. Não, você sabe. Você, profissional de segurança, você sabe que faz parte das nossas responsabilidades, né? O nosso trabalho é um trabalho puramente prevencionista, que reúne todos esses aspectos. A gente precisa também conhecer um LTCAT. Professor, eu sou técnico de segurança, mas eu preciso saber esse tal de LTCAT? Precisa. Porque no momento que chegar um documento desse na sua mão, você pode questionar se algo lá estiver errado. Você pode até contestar aquilo ali, aquele documento, e pedir que a empresa entre em contato com o profissional que fez para refazer. Eu já fiz isso muitas vezes em projetos. Mas porque eu sempre fui um profissional de segurança proativo. Eu olhava todos os programas, todos os projetos e depois eu ia comparar com a legislação, o que estava dentro e o que estava fora. E aí eu questionava e tinha que ser refeito, né? O PPP deve ser mantido atualizado magneticamente, né, ou por meio físico. Veja aqui, ó, eu coloquei só um pontinho sobre o PPP que a gente tratou na outra aula, tá? O PPP, ele tem uma relação muito forte com o LTCAT, como eu falei, porque o PPP, para que você coloque os riscos ambientais no PPP, naquela parte que eu mostrei para vocês na aula anterior, semana passada, tem que buscar essas informações também através do LTCAT, tá?
Aí aqui diz a periodicidade, anualmente, na mesma época que apresentar os resultados da análise global e desenvolvimento do PPRA, do PGR, do PCMAS, do PCMSO, nos casos de alteração em layout da empresa. O que é esse layout? A empresa está crescendo, resolveu colocar mais uma sala que vai ter uma máquina e vai ter um operador novo lá. Tem que colocar aqui, tá? PPP deve ser emitido obrigatoriamente por meio físico nas seguintes situações. Eu vou comentar as situações lá. Outro ponto aqui que eu não comentei, agentes nocivos, com o código da GFIP, CFIP. Isso aqui, na realidade, é o RH que faz essa questão do código, ele que vai inserir. Isso aqui não é a gente que faz, tá? É só para nível de informação. Por ocasião do encerramento do contrato de trabalho, lembra que eu falei lá no início, lá naquela aula passada, né? O PPP, ele tem duas vias, né? E deve ser fornecida uma cópia para o trabalhador, para fim de requerimento e reconhecimento dos períodos laborais das condições especiais dele, para fim de concessão do benefício por incapacidade, tá? Quando solicitado pela perícia médica, a não manutenção do perfil profissionográfico previdenciário atualizado ou não fornecimento do mesmo ao empregado por ocasião do encerramento do contrato de trabalho dele, ensejará a implicação de multa prevista. Tá aqui, ó, o inciso e o artigo. Então, o que acontece? Tanto o PPP quanto o LTCAT, ele é previsto em lei, né? Ambos em leis previdenciárias, e eles têm uma relação forte. Todos os dois estão na legislação previdenciária, aquilo que ampara o trabalhador, aquilo que a empresa tem que fazer, não para evitar o adoecimento, mas assim, muitas das vezes, quando ela começa a trabalhar com a questão das avaliações, do estudo em si, muitas ações prevencionistas elas podem ser colocadas em prática, evitando inclusive que esse trabalhador venha a desencadear uma doença até mesmo muito mais grave, que pode levar ele à morte, por exemplo, né? Tem muitas doenças aí que são doenças que, dependendo da exposição desse trabalhador, ela pode causar câncer, né? Já falamos sobre a questão das doenças cancerígenas, nós tivemos a oportunidade de falar na disciplina passada. Então, é muito importante que o profissional de segurança ele tenha aquela proatividade, né? Ele sempre pegue esses documentos. Primeiro ponto, para você conhecer a empresa que você está iniciando a sua vida profissional, vocês não têm muita experiência. Vamos imaginar, alguns já podem estar atuando, outros podem não ter experiência. Você tem que pegar primeiro os programas, né? Pega os laudos, pega os estudos ambientais. Eu já sei que tem que ter tal de PPP, então vou atrás do tal de PPP. Procura o PPP de cada trabalhador, se está no dossiê, se está sendo atualizado. E nós temos o papel de cobrar isso tudo, tá? É muito importante isso. Bem, eu espero que tenham entendido. Obrigada aí pela atenção de vocês e um forte abraço. Até mais.